Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nós estamos há 14 ou 15 semanas falando desses versículos. E eu quero que se cumpra em nós a parte B do versículo 43. Sinais e prodígios se fazia pelas mãos dos apóstolos. Tá, nós não somos apóstolos, mas estamos cumprindo a mesma missão que eles cumpriam, então a palavra se aplica a nós. Só que uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração agora à tardinha, com dor de cabeça e tudo, é que para esta parte B se cumprir na nossa vida, nós precisamos fazer cumprir as partes anteriores do texto. Primeiro, perseverar na doutrina. Digo com bastante alegria que esta igreja prima muito pela doutrina do Evangelho de Cristo. Nós pregamos a palavra, estimulamos a vivência da palavra, investimos muito no conhecimento da palavra, e isso é muito extraordinário. É claro que precisa deixar de ser apenas ensino e aprendizado e se tornar prática, porque tudo aquilo que eu ouço é informação. Quando eu coloco em exercício, se torna conhecimento. Quando se transforma em estilo de vida, vira sabedoria. Então nós precisamos sair da fase do ensino-aprendizado e entrar na fase da ortopraxia, ou seja, praticar aquilo que foi ensinado e aprendido. Segundo, comunhão. Nós vamos falar uns dias aí sobre partir do pão, que é para o irmão entender a lógica bíblica disso, orações e temor, mas nós estamos na fase de falar sobre comunhão. E eu estou falando primeiro nós definimos comunhão como compartilhamento, alinhamento. Comunhão é koinonia. E aí fiquei 2 semanas falando sobre comunhão com o Pai. E falei sobre os privilégios da comunhão com o Pai e os aspectos desta comunhão com o Pai. Como esta comunhão com Deus se manifesta, como ela é atestada, confirmada e comprovada. Estamos há 2 semanas falando sobre comunhão com o Filho, comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus. Semana passada eu falei sobre os aspectos desta comunhão com Cristo, que é comunhão com a sua morte, comunhão com o seu sofrimento, comunhão com a sua ressurreição, comunhão com o seu evangelho, comunhão com o seu nome. Hoje eu vou falar um pouco sobre os privilégios da comunhão com Cristo. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda, aí eu quero falar um pouco sobre comunhão com o Espírito Santo. E depois disso a gente vai entrar numa esfera um pouco mais pessoal, que é a comunhão com o próximo, a comunhão com o irmão. E por que esse escalonamento? Para que isso? Primeiro é metodologia de aprendizado, é uma construção do raciocínio. Por formação e por prática eu sou professor. Então eu preciso construir o que eu estou ensinando para o irmão, para que você coloque em prática tendo consciência do que está aprendendo. Por outro lado, João diz na primeira epístola, capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz assim: estas coisas que ouvimos e vos ensinamos,
é para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é primeiramente com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que João está dizendo para nós é que eu não consigo ter comunhão contigo se eu não estiver em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que denota falar aquilo que eu disse em semanas anteriores, que se eu não consigo ter comunhão contigo, há uma grande probabilidade de que a minha comunhão com o Pai e com o Filho esteja comprometida. Por isso que essa questão da comunhão com o próximo é tão séria, porque ela é reflexo da comunhão com Deus. Visto que, quando eu tenho comunhão com Deus, uma das coisas que fará parte da minha vida é cuidar para não estar rompido na minha comunhão com o próximo, com o irmão. A minha relação com Deus me incomoda quando a minha relação contigo está maculada pela ira, pela amargura, pela ruptura espiritual. Sempre que eu e você estivermos em comunhão com Deus, qualquer trinca no nosso relacionamento fraternal vai incomodar. Alguma coisa vai ficar arranhando, porque a comunhão com Deus cobra de mim a comunhão com o próximo, a comunhão com o irmão. Sabe o que isso significa? Você não pode ser inimigo de ninguém. Cansei. Você não pode ser inimigo de ninguém. Diga assim: eu não posso ser inimigo de ninguém. Isso não impede que alguém não vá com a minha cara. Cheguei numa casa para fazer uma visita um tempo atrás. Nunca tinha ido naquela, aliás, eu nunca tinha ido nem naquela rua. Sabe quando você de vez em quando se perde em algum lugar de Feira de Santana e você diz: nunca estive nessa rua? Eu nunca estive naquela rua. Chamei, fui recebido, a pessoa que eu fui visitar estava sentada no sofá, eu me assentei na cadeira. Do quarto saiu alguém que eu nunca vi, nem antes nem depois, não vi depois, nunca encontrei mais. Só depois eu fiquei sabendo o nome, mas eu não sei quem é. E a pessoa fez assim: eu quero lhe pedir perdão. Aí, pois não, mano, mas eu posso perguntar por quê? Porque eu não gosto de você. Aí eu, tá perdoado. Eu vou falar o quê? Então, você não pode ser inimigo de ninguém, mas isso não impede que alguém olhe para você mas você não pode ser inimigo de ninguém, porque a tua comunhão com Deus cobra de você que você esteja em paz com o irmão. Se tiver alguém próximo, provoca ele assim, do tipo: tá vendo? Não precisa dizer nada, você está de máscara, ele não vai ouvir, então você só diz assim, tipo assim: tá vendo? Então, se a nossa comunhão fraternal é primeiramente comunhão com o Pai, já falamos disso, e também com o seu Filho, e nós aprendemos semana passada alguns aspectos desta comunhão com o Filho de Deus, nós precisamos lembrar que nós somos um povo muito privilegiado. Ninguém deu glória. Nós somos um povo muito privilegiado, porque nós fomos restaurados na nossa comunhão com a divindade, com o Deus Trino, com o Deus verdadeiro. Diga assim: eu sou muito privilegiado. Quando Deus criou o homem, o estabeleceu no Éden para viver em comunhão com o seu Criador. Lembra disso?
Gênesis 3, o Senhor passeava no jardim, se comunicava com o homem, Ele compartilha com o homem a sua imagem, a sua semelhança, o espírito da vida. O pecado rompeu essa comunhão, o pecado quebrou esse relacionamento. O homem é expulso do jardim, o caminho da árvore da vida é bloqueado para o acesso do homem. Gênesis capítulo 6, o Senhor diz: o meu espírito não habitará com o homem. Houve ruptura. Êxodo capítulo 29, quando o Senhor dá a Moisés a planta baixa do tabernáculo, Ele diz a Moisés: coloca um véu no lugar santo dos santos, que divida o lugar santo do lugar santo dos santos, para que o povo não tenha acesso. Comunhão rompida. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Calvário é o lugar onde esta comunhão é restaurada. Quando Jesus na cruz diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e a Bíblia diz que a terra tremeu, e o sol escureceu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Já expliquei aqui, por que se rasgou de alto a baixo? Porque é o próprio Deus quem desce rasgando o véu, dizendo: o caminho de acesso está outra vez restaurado por meio de Cristo Jesus. Por isso que Jesus em João capítulo 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem. Algumas pessoas leem ninguém vai. Jesus não disse ninguém vai, Jesus disse ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é a via de acesso à comunhão com Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, somos privilegiados, porque nós somos o povo que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Significa dizer que eu e você, nós temos comunhão com Cristo. Temos comunhão com o Pai e temos comunhão com o Filho. Quais são os privilégios desta comunhão? Anota. Primeiro, nos tornamos filhos de Deus. No momento que nós passamos a fazer parte desta comunhão com Cristo, nós fomos adotados por Deus, nos tornamos filhos por adoção. João capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem tornados filhos de Deus. Não segundo a carne, nem segundo o sangue, mas filhos segundo a vontade de Deus. Não filhos carnais, filhos espirituais de Deus. Paulo, escrevendo sobre isso aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, num dos textos mais lindos de Paulo, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vou repetir:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de escravidão, para outra vez estarmos com medo, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai, Papai. E esse mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é você na sua igreja? Sou o pastor. Não entendeu ainda o status do reino de Deus. Quem é você? Ministro de louvor. Quem é você? Eu sou o líder do departamento X. Você não entendeu ainda? Antes de qualquer coisa, o grande privilégio da vida cristã é ser chamado filho, filha de Deus. João, escrevendo sobre isso na primeira epístola, capítulo de número 2, diz assim: vede quão grande privilégio nos deu o Pai, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Aí João diz assim: e nós na verdade o somos, e assim como Ele é, o veremos. Por que João diz isso? Porque o filho tem a mesma natureza do pai. Então João está dizendo que a proposta da nossa filiação a Deus é que o nosso corpo seja glorificado, para que nós tenhamos a visão de quem é Deus no tempo da sua glória. Então a comunhão com Cristo nos torna filhos de Deus. Tá, pastor, todo mundo não é filho de Deus? Bom, primeiro eu preciso te lembrar que em Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que nós éramos filhos da ira. O que significa filhos da ira? Embora gerados para sermos filhos de Deus, por causa do nosso pecado, estávamos condenados à ira de Deus. Daí Paulo dizer aos Romanos do capítulo 5, versículo 1, logo muito mais agora, sendo pois justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que nós estávamos na condição de filhos da ira, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, todo aspecto de rebeldia contra Deus nos coloca na condição de filhos da ira de Deus, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. No momento que nos encontramos com Jesus e recebemos nele a salvação de nossa alma, a nossa certidão de nascimento muda, o nosso sobrenome muda. Eu deixo de ser filho da ira para ser filho de Deus. E isto é extraordinário. João 8,44 tem uma das falas mais duras de Jesus. Jesus tinha umas tiradas de vez em quando que eram pesadas. Veio quando Jesus dava umas que, irmão, era para o cara não acertar o caminho de casa. Vou dar um exemplo. Ele olhou um dia para um grupo de religiosos e fez assim: sepulcros caiados. É pesado. João 8,44, ele diz assim: vós tendes por pai o diabo. Ele olhou para os ouvintes dele e disse: vocês são filhos de Satanás. É pesado ou não?
muito. Mas ele olha para você e diz assim: você é filho, filha de Deus. Você está disputando o que mais, irmão? Você está brigando pelo que mais? Um dia Jesus liberou 70 discípulos munidos de autoridade, munidos de poder, e disse: ide, expulsai demônios, curai enfermos, limpai os leprosos. E eles vão, e o ministério deles é um sucesso, porque eles voltam carregados de grande alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sometem. Lucas 10. Jesus diz assim: alegrai-vos, não porque o ministério de vocês é um sucesso. Ai, como a lógica de Deus é diferente da nossa. Alegrai-vos, não porque deu certo a pregação. Alegrai-vos, não porque você expulsou o demônio e ele te atendeu, porque nada disso é mérito de vocês, é o meu nome. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no cartório do céu, no livro da vida. Este é o privilégio da comunhão com Cristo. Bate assim no peito e diz: eu sou filho, filha de Deus. Segundo, se eu sou filho ou filha de Deus, eu gosto de um segundo privilégio desta comunhão, que é me tornar herdeiro de Deus. Eu me torno participante da riqueza da sua herança. Traduzindo, aquela fala do pai da parábola do filho pródigo, quando ele olha para o filho mais velho e diz assim: filho, todas as minhas coisas são tuas. Se eu sou filho de Deus, Deus está olhando para mim e dizendo: todas as minhas coisas são tuas. Romanos 8,17, eu citei há pouco Romanos 8,14 a 16. 8 a 17 eu citei, agora é o 18. Paulo diz assim: logo, vou repetir o texto inteiro, começando do 15. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, você pegar o raciocínio, esses são filhos de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de escravidão, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Se somos filhos, logo, aliás, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos entender o texto? No contexto judaico, por exemplo, o filho mais velho era herdeiro. Os filhos mais novos eram co-herdeiros. Co-herdeiro é aquele que herda com. Por quê? Porque o filho mais velho recebia porção dobrada. Digamos que um homem tivesse 10 filhos, seus bens eram repartidos por 11, porque 2 porções eram do filho mais velho, e as outras dos filhos mais novos, que eram co-herdeiros. Porém, os filhos mais novos herdavam
mas não se tornavam gestores da sua herança. O gestor era o filho mais velho. Por isso que a bênção da primogenitura é a briga de Esaú com Jacó. Porque o indivíduo não ganha apenas a porção dobrada, ele se torna o líder da família, o líder do clã, o responsável por todo o patrimônio da família. Romanos 8:29, Paulo diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Então Jesus é o herdeiro, ele é o irmão primogênito. Nós somos os irmãos mais novos, somos co-herdeiros, herdamos com ele. E ele é quem faz o gerenciamento, ele é quem exerce o comando, ele é quem exerce a gestão de todos os bens de Deus e as derrama sobre nós. Então, eu e você somos herdeiros da herança de Deus. Ninguém entendeu? Não entendeu, não tenta compensar, não entendeu. Eu vou explicar. Efésios 1. O camarada lá da Amazon, meu tio, o dono da Amazon, foi eleito agora o cara mais rico do mundo. Ele é o primeiro a alcançar a cifra de trilhão. Imagina aí, você recebeu uma cartinha dizendo que você foi contemplado e se tornou herdeiro. Alguém falou, meu Deus. Por isso que eu estou dizendo que você não entendeu. Aqui está a carta que o dono de todos os tesouros do universo escreveu, dizendo que você é herdeiro das suas riquezas. Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Senhor abre os olhos do nosso entendimento, para que nós compreendamos a esperança que nos motiva. Por que você marcha para o céu? Que ideia maluca é essa? Eu tenho uma esperança na vocação que o Senhor me deu, porque Ele abriu os olhos do meu entendimento para que eu compreenda que eu fui feito herdeiro da sua glória. Herdeiro da sua glória. Mateus capítulo 25, versículo de número 34, a Bíblia Sagrada nos informa, quando Jesus diz assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. O reino que o quê? Vos está preparado. O pronome que precede indica que foi preparado para você. Vos está preparado. Foi preparado para você. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já estava fincando estacas no universo, construindo o seu reino. Para quem? Para você, para que você desfrute dele, para que você reine com ele, para que você participe dele. E eu não estou fazendo apologia à pobreza, não estou fazendo apologia à miséria, mas larga de questionar: pastor, mas tem muita gente lá no mundo cheio de riqueza, e eu que sou herdeiro de Deus estou passando um perrengue do raio. Presta atenção.
A herança que pertence a você aqui na terra, você receberá nas porções que Deus quiser te entregar, que são fundamentadas à capacidade que cada um tem de gerar e gerir. Mas é preciso entender, acima de tudo, que esta herança é mais do que terrena, ela é espiritual. Tem gente desfrutando da terrena sem investir na espiritual. Nossa dificuldade de lidar com isso é porque a gente pensa muito pouco no aspecto espiritual. Normalmente nós olhamos muito o mundo material, o aqui e o agora. Mas você é herdeiro de Deus por causa da sua comunhão com Cristo. Quem tem comunhão com Jesus, diz amém. Vou pregar de novo a mensagem de terça passada, que é para confirmar isso aí. Depois você assiste. O que é a comunhão com Cristo? Comunhão com o seu sofrimento. Eu quero ter comunhão com Jesus, pastor. Eu vou falar muito em língua, botar a mão dos enfermos, ele ser curado, e todo mundo vê que eu sou poderoso. Mas comunhão com Cristo é comunhão com o seu sofrimento? Comunhão com Cristo é comunhão com a sua morte? Comunhão com Cristo é comunhão com a sua ressurreição? É comunhão com o seu nome? É comunhão com o seu corpo? Então, a comunhão com Cristo nos torna filhos de Deus. A comunhão com Cristo nos torna herdeiros de Deus. A comunhão com Cristo nos torna amigos de Deus. A comunhão com Cristo nos torna amigos de Deus. Tem um texto muito lindo em João capítulo 15, que Jesus diz assim: não vos chamarei mais servos, vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos revelei todos os segredos do meu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse texto, o amigo não deixou de ser servo. Ele continua servo, só que um servo amigo. Presta atenção nisso. Existe um privilégio que a poesia goza, que é chamado de licença poética. Por exemplo, a poesia não tem o estrito dever de obedecer às regras da conjugação verbal. Na composição da música vale o verso, e não necessariamente a submissão à regra verbal da conjugação. Então, a poesia dá alguns privilégios ao poeta, e por causa dessa chamada licença poética, tem gente tratando Deus como se Deus fosse menino de recado. Então presta atenção, o amigo não deixou de ser servo, ele continua servo, só que é um servo amigo. Vou te explicar. As fazendas onde estavam os escravos eram divididas por setores. Alguns trabalhavam na lavoura, outros trabalhavam com o gado, outros trabalhavam no plantio, alguns na colheita, alguns trabalhavam na limpeza, e alguns trabalhavam longe da sede da fazenda. Ele não tinha acesso à sede da fazenda, do campo para o lugar de dormir. Só que à medida que ele ia ganhando a confiança do seu senhor, ele ia mudando de setor e vindo trabalhar mais perto da sede da fazenda. Chegava um momento que ele tinha tanta comunhão com o seu senhor, o dono do escravo, que o seu senhor chamava ele e dizia assim: vamos fazer um negócio? Eu vou colocar você para trabalhar em casa, porque eu confio em você, e dentro da minha casa só vem quem eu confio,
porque tem os segredos da família, o dia a dia da família, e eu preciso de um servo em casa que seja digno da minha confiança. Então agora se diz que aquele servo se tornou amigo do seu senhor, porque ele agora ouve os segredos da casa, os segredos da família. O que Deus fez comigo e com você? Efésios capítulo 2, versículo de número 14 a 17. Ele pegou aqueles que estavam longe, nós, e trouxe para perto. O que Deus fez? Eu e você estávamos desterrados, longe da casa. Aí Deus olhou para nós e disse assim: vem aqui para dentro de casa, que eu vou contar para você alguns segredos meus. E nós fomos trazidos para dentro de casa para ouvir os segredos da casa de Deus. Somos servos, mas fomos chamados de amigos. Tem algum amigo de Deus aqui? E eu queria que você entendesse, já vou terminar, daqui a uma hora. Eu queria que você entendesse que Deus prima muito pela amizade que Ele estabelece. Mas Ele prima muito. Deus valoriza os seus amigos. Vou lhe dar alguns exemplos. Uzá tocou na arca e morreu. Abraão atravessa no caminho de Deus para Deus. É só ler Gênesis 19, quando Deus está indo para Sodoma. São 3 anjos, mas Abraão ajoelha e adora um. Ele reconhece que um é Deus. Quando os 3 se levantam de manhã bem cedo, em direção a Sodoma para destruir Sodoma, Abraão cumpre o costume dos beduínos. Acompanha o indivíduo até a divisa da sua propriedade. Quando chega lá, o texto claramente mostra que Abraão dá um passo à frente, se coloca na frente de Deus, coloca a mão no peito e diz: espera um pouquinho, vais destruir o justo com o ímpio? Uzá toca na arca e morre. Abraão para Deus, para argumentar, e Deus aceita. E Deus aceita. Quer um outro exemplo? Ele resolve destruir toda a terra com os seus habitantes. E quando ele está caminhando para determinar o juízo, em algum lugar ele passa por alguém chamado Noé. E quando Deus para, que vê Noé, aí o texto diz assim: e Noé andava com Deus. Aí Deus diz assim: vou destruir tudo, mas vou salvar Noé. E por causa dele, vou salvar a sua casa também. Amizade. Números 12. Arão, sumo sacerdote, Miriam, profetiza, chegam em casa falando mal de Moisés. Jeová ouviu e disse assim: Moisés, chama Arão e Miriam e leva na tenda que eu quero conversar com vocês 3. Quando chega na tenda, Jeová brada de cima do propiciatório. O que era o propiciatório? A tampa da tenda, a tampa da arca. O Senhor brada de cima do propiciatório e diz assim: Arão, oi Senhor. Miriam, sim Senhor. Existe algum profeta em Israel? Porque eu não conheço. Se tiver algum, apresentem a mim. E se vocês me apresentarem um profeta, eu vou conversar com ele por sonho e por visão. Mas com o meu servo Moisés eu converso boca a boca, tete a tete. Como é que vocês ousam falar contra o meu servo Moisés? Miriam, leprosa. Arão, você não pode, você é sacerdote, mas não vai poder interceder. A autoridade de ambos foi desafiada imediatamente por causa do amigo.
Comunhão com Deus se torna amigo de Deus. Esse mundo não entende os amigos de Deus, porque esse mundo anda por outra lógica. O mundo anda com outra perspectiva. Os amigos de Deus não são compreendidos aqui, porque os amigos de Deus reconhecem quando Ele diz não, quando Ele diz sim, quando Ele diz para, quando Ele diz vai, quando Ele diz cala, quando Ele diz fala. Os amigos conhecem a sua voz. Comunhão com Cristo te torna amigo de Deus. Estou falando de intimidade, estou falando de proximidade, estou falando de parar para ouvir Deus. E alguns não vão entender. E quando você é amigo de Deus, preste atenção nisso. Olha bem nos meus olhos. Ele vai responder as perguntas que você não tem resposta. Ele vai reagir às situações que Ele mandou você ficar quieto e você obedeceu. Porque Deus valoriza os seus amigos. Tá para dizer amém? Diga comigo assim: Senhor, eu quero comunhão contigo. Tem um cântico na harpa cristã que diz assim: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala sério, de verdade. O que Deus te mandar fazer, você atende com alegria? É a poesia, é a licença poética. Tem coisa que Deus fala que eu atendo com tristeza, porque não é o que eu ansiava. Mas Deus quer esse tipo de coisa, pastor, com tristeza? Obedeça, queridão. Mas e minha felicidade? A gente discute isso depois. Obedece. Obedece. Porque quando a gente aceita obedecer à voz do amigo, ele cuida daquilo que você chama de felicidade. Ele faz todas as coisas convergirem para o propósito que Ele estabeleceu. Vamos lá para a gente terminar. Primeiro lugar, a comunhão com Cristo me torna filho de Deus. Segundo lugar, a comunhão com Cristo me torna herdeiro de Deus. Terceiro lugar, a comunhão com Cristo me torna amigo de Deus. Quarto lugar, a comunhão com Cristo me torna possuidor do reino de Deus. Substitua possuidor por participante. Participante do reino de Deus. Presta atenção numa coisa: os homens não entendem de reino de Deus, os homens entendem de reino dos homens. No reino dos homens, um homem é adorado, um homem é venerado, e se você ousar não bajulá-lo, você será
decapitado. No reino de Deus, o controle é de Deus. O soberano é Deus. E Ele organiza a estrutura e a disposição desse reino. Na oração mais conhecida da Bíblia, em Mateus capítulo de número 6, versículo 10, Jesus ensina a gente a orar e diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ei, o reino de Deus veio em Cristo, foi manifestado em Cristo. Como assim, pastor? Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus não estará ali ou acolá. O reino de Deus estará em vós. O reino de Deus foi instituído no mundo através de nós. Significa entender que nós somos participantes de um reino. Por isso que eu disse, vou repetir, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu não acredito, não entra no meu juízo que Jesus queria fundar uma religião. Jesus quis estabelecer o seu reino. Significa que cristianismo não é religião, é cultura, estilo de vida, modo de viver. O reino de Deus tem que entranhar em nós, de modo que a nossa maneira de ser, de agir, de reagir, represente este reino. Porque a minha postura como membro, como participante do reino de Deus, representa Deus. Sou participante do seu reino. Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida. Olha para mim. O reino de Deus, pastor Osni, não consiste, pastor Solon, em bens materiais. Consiste em alegria, justiça e paz. O que as pessoas pensam? Que se eu estiver prosperando financeiramente, eu estou alinhado com o plano de Deus. O reino de Deus não consiste em comida e em bebida, não consiste em bens materiais, não consiste em riqueza, não consiste em ganhos. O reino de Deus consiste em valores: alegria, justiça e paz. E não estou fazendo apologia à miséria, confunde não. Só estou lhe dizendo que o nosso foco no reino de Deus são as virtudes do reino. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz que o Senhor nos fez geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Diga comigo: geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Agora diga assim: eu fui comprado para ser nação santa e sacerdócio. Isto é entender o reino de Deus. A comunhão com Cristo me torna participante deste reino. E não vou tomar tempo agora acerca disto, mas depois você pode ouvir, eu tenho algumas mensagens sobre o reino de Deus, para você entender isso. Todas as vezes que a Bíblia fala de reino de Deus, está falando de lugar onde a autoridade de Deus se manifesta.
Eu não posso dizer que sou participante do seu reino se a sua autoridade não me governa. Eu não posso reivindicar a minha participação no reino de Deus se o senhorio de Deus não está sobre mim. Então, eu estou debaixo de autoridade. Algumas vezes, Jesus diz: eu vos dei autoridade, eu vos dei poder. Mas por quê? Porque você é parte do meu reino, você representa meu reino. Onde você chegar, você representa o reino de Deus. Satanás fica endemoniado com você, porque ele tenta te estragar, te arrebentar, acabar contigo. Mas você está debaixo de um brasão, você está debaixo de uma insígnia, você está selado com a marca da promessa. Onde você vai, o Espírito Santo é a grande bandeira anunciando: aqui está um membro do reino, um representante do reino. Oh, aleluia! Você representa o reino de Deus. Só quem pode dar brado de glória, levante a mão se quiser, aplauda se desejar. Você é participante do reino de Deus. Por isso que Jesus diz assim: eu vos dei poder para pisar escorpião e todo poder do maligno. Lucas 10, 18 e 19. Porque lá em Efésios 1, 23, Paulo diz que Cristo foi estabelecido como reino, como rei, acima de todo domínio e poder e principado e de todo nome que se nomeia, para ser cabeça da igreja, que é o seu corpo. E ele colocou todo o poder debaixo dos seus pés. A expressão reino de Deus fala de lugar de cura e libertação. No reino de Deus as cadeias são quebradas. No reino dos homens, os homens oprimem os homens. No reino de Deus as cadeias são quebradas. Por isso que Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos mansos, a declarar abertura de prisão aos presos, libertação aos cativos. Tudo que te oprime não é reino de Deus. Porque até o serviço no reino de Deus não é por escravidão, não é por medo, é por disposição de honrá-lo. É aquilo que o texto chama de escravo de orelha furada. Como se dava isso? Um indivíduo serviu numa casa como escravo, forçado, cumpriu o tempo da sua escravidão. Chegou o momento que o seu senhor olhou para ele e fez assim: olha, vamos fazer um negócio? Eu vou te tornar livre. Está aqui tua carta de alforria. Você não é mais escravo. Ele podia ir embora. Aí ele pegava a carta de alforria, ia lá na senzala, pegava um instrumento e furava a orelha e voltava para o seu senhor e dizia: o senhor me deu uma carta de alforria, eu te dou a minha orelha furada. Eu não quero mais ir embora. Eu não te sirvo por dever, eu te sirvo por prazer. Aleluia. Você não está aqui por obrigação, você está aqui pelo prazer de estar na casa do rei.
A comunhão com Cristo te torna filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. A comunhão com Cristo te torna herdeiro de Deus. Diga comigo, eu sou herdeiro de Deus. A comunhão com Cristo te torna amigo de Deus. Se você puder, diga, eu sou amigo de Deus. Quarto lugar, a comunhão com Cristo te torna participante do reino de Deus. Diga comigo, eu participo do reino de Deus. E em quinto lugar, a comunhão com Cristo te torna possuidor de todas as bênçãos de Deus. Interessante que a raiz da palavra abençoar, abençoado, bênção, no contexto judaico, a raiz da palavra é autorizado para prosperar. Uma pessoa abençoada, uma pessoa sob a bênção, é uma pessoa autorizada para prosperar. Quando a Bíblia diz que o Senhor, Efésios 1:3, o Senhor nos fez participantes de todas as bênçãos espirituais, não está restringindo, não, está declarando que nós somos participantes das bênçãos de Deus. João capítulo de número 15, versículo de número 7, Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. O que eu gosto é desse segredo de Jesus aqui. O segredo está em vocês estarem em mim e as minhas palavras estarem em vocês. Aqui está o grande detalhe. Pastor, por que eu estou pedindo tanto? Recebo nada do que eu pedi. A Bíblia diz que tudo que eu pedi será feito. Diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não está falando de decorar a Bíblia, está falando de entranhá-la. Está falando de abrir o coração, fazer uma cirurgia e colocar a Bíblia cravada. Moisés, o Senhor talhou pedras e com o dedo ele escreveu a lei. Legal. Moisés deu um ataque de ira, quebrou as tábuas. E é interessante que quando ele quebra as tábuas, Jeová não briga. Deus não faz um pau com Moisés porque ele quebrou as tábuas da lei. Mas Moisés, eu talhei as pedras com o meu dedo, escrevi nelas com o meu dedo e você quebra. Como é que o camarada quebra as tábuas talhadas pelo dedo de Deus, gente? Isso é relíquia. Isso é para ser guardado em urna blindada, cercada de alarme. Moisés quebrou. Aí quando ele quebra, dá um tempo, Deus não fala nada. Se encontra com ele no monte, orienta, faz tudo. Lá na frente Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, sabe aquelas tábuas que você quebrou lá? Vamos resolver esse negócio? O senhor estava lembrando. Aquelas eu talhei da rocha, as próximas você vai lá talhar. Pega teu martelo, pega teu equipamento e vai lá talhar as pedras, a pedra, vai. Aí Moisés talha todinha. Aí Jeová escreve de novo. Lá na frente o Senhor diz assim: a minha lei não será mais escrita em tábuas de pedra, porque eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne, e eu vou talhar, eu vou gravar as minhas leis no vosso coração.
É isso que significa: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você se torna possuidor das bênçãos. 1 Coríntios 3, 21 a 23, Paulo diz assim: tudo é vosso. Deus te fez dono, possuidor de tudo. Gênesis 1, 26, estado original da criação do homem em perfeição. O Senhor diz: cresce, multiplica, domina, governa. O homem foi criado para crescer, multiplicar, dominar, governar. Mas isso só é possível quando ele está alinhado com o Criador. Então, fica de pé, por favor. Você é possuidor das bênçãos de Deus. Precisa aprender a tomar posse delas, a mergulhar nestas bênçãos de Deus, crendo naquele que fez a promessa. É seu. Para de viver como o irmão do filho pródigo. O Senhor nunca me deu um cabrito, nunca te deu o quê, ô lerdo? Todas as coisas que são minhas são tuas. Você que não aprendeu ainda o seu lugar de filho. Por isso que a oração mais conhecida da Bíblia diz: Pai Nosso. Diga comigo: Pai Nosso. Eu vou lhe dar uma sugestão para a gente orar. Invista em comunhão com Cristo. Desenvolva essa paixão por comunhão com Cristo. Queira estar mais perto de Jesus. Invista em seu relacionamento com Ele.